Então, pessoal, a primeira coisa que eu queria justificar é o título, né? Crise e transformação, quando mudar não é mais opção. Por que quando mudar não é mais opção? Porque eu acho que a gente há de convir que nós estamos num momento tão interessante, para não usar outra palavra, né? Que não tem como mais voltar atrás. Quer dizer, não é uma coisa regional, não é uma catástrofe que abrangeu um espaço geográfico específico. A humanidade como um todo, ela se encontra num diferente. Então, esse momento que a gente chama de crise e também de transformação. Então, não é mais uma questão de mudar ou não mudar, não tem mais essa opção. De alguma maneira, isso aí já se colocou. Eu ontem tive acesso a um documento da Organização Mundial de Saúde em que ela chama atenção para a questão da saúde mental. E eu fiz questão de fazer um recorte desse documento e trazer algumas informações pontuais, porque a gente hoje está muito focado nas coisas que estão acontecendo agora, na dimensão do agora, da crise, e é óbvio que a gente tem que fazer isso, porque tem pessoas morrendo, tem pessoas sendo afetadas no mundo todo, mas eu queria voltar um pouquinho nessas informações que esse documento traz, para alguns dados que são pré-pandemia, né? Então, para vocês terem ideia, a economia global ela perde mais de $1 trilhão por ano em função da depressão e da ansiedade. Outro dado, a depressão afeta cerca de 260 milhões de pessoas no mundo todo. Outro dado, pessoas com condições chamadas mentais graves morrem de 10 a 20 anos antes do que a população geral. Países de baixa renda ou de renda média baixa não é de 16 não, tá? Eu errei aí. É de 76 a 85% das pessoas não recebem qualquer tipo de tratamento para saúde mental. E um dado que nos chama também muita atenção é que, em termos globais, há menos de um profissional de saúde para cada 10 mil habitantes. Então, percebam, essa realidade é uma realidade pré-pandemia, tá? Que é uma realidade já extremamente difícil no que tange à saúde mental. E aí, em meio a tudo isso, a gente é jogado a uma situação como essa. Eu tenho ouvido muito as pessoas falarem em crise, né? E aí a gente vai buscar a etimologia da palavra crise. O que é que significa crise, né? Crise vem do latim crisis e do grego crisis, que em linha geral significa julgamento, seleção, avaliação, separação. É algo que remete a um processo de prestar atenção, de parada, de olhar para. Então, toda crise, ela sempre traz, no fundo, um certo ato de se voltar para. Então, você precisa parar, escolher, avaliar, decidir, julgar. Crise também, ela tem, numa origem indo-europeia, a palavra crei, que dá o mesmo sentido, discriminar, distinguir, peneirar. O que é que isso tudo remete? Isso tudo remete a uma ruptura. Porque, se a gente for parar para pensar, no nosso cotidiano, a gente não vive fazendo isso. A gente entra no senso comum, numa espécie de piloto automático, onde o tempo todo a gente vai vivendo, a gente vai fazendo escolhas, mas vai normatizando essas escolhas, naturalizando essas escolhas. A crise não. Ela nos coloca em um movimento de suspensão, onde a cada instante nós somos convocados, nós somos chamados a fazer esse processo de julgamento, de seleção. Isso é melhor ou pior? Quais as consequências disso para mim, para o outro, para o mundo, para o amanhã? Então, a crise ela é carregada desse movimento de avaliação. Mas também é um movimento, esse movimento que a gente vive, um movimento de transformação. E aí eu também fui pesquisar a etimologia da palavra transformação, que vem do latim transformare, que significa fazer mudar de forma, de aspecto, composto do prefixo trans, que significa através de, né?
atravessar, formar, dar forma, dar molde. Então, em que pé a gente consegue chegar? A gente consegue chegar a uma primeira compreensão que uma crise é um momento de julgamento, de seleção, de suspensão de valores, de suspensão de vivência, em que nos passa, nos transforma e nos faz outros de nós mesmos. Quando se passa por uma crise, não se volta mais ao que era antes, né? Obviamente que existem crises e crises, né? Mas eu estou falando numa crise no sentido radical do termo. Então, quando a gente está numa crise, nós não seremos mais como antes. Por quê? Porque nós somos atravessados por uma experiência e essa experiência ela nos faz uma mudança, uma transformação que nos leva a um outro patamar. Não necessariamente melhor, nem necessariamente pior, mas em um outro lugar que não mais o mesmo. Nos últimos dias, eu andei pegando alguns anúncios na internet de jornais, jornais sérios, né? E já existem algumas pesquisas e já existem algumas coisas em termos de Brasil. Vejam aí, depressão entre brasileiros quase duplica durante a quarentena. São algumas manchetes de jornais. Essa daí eu achei bem interessante. Lá nos Estados Unidos, eles estão esperando, assim, uma verdadeira tsunami. Não necessariamente agora, mas, porque, assim, no que diz saúde mental, o que está se comentando é que o pior virá quando esse processo de isolamento começar a ser desconstruído. Quando, paralelamente a essa crise sanitária que nós vivemos, se fará mais visível, se é que não é possível se ver, a crise política e a crise social e econômica. Então, semana passada, os Estados Unidos foi, não sei se vocês acompanharam na internet, uma médica intensivista muito conhecida nos Estados Unidos, ela cometeu suicídio. Ela não aguentou, ela mesma deixa um documento dizendo que não aguentou o momento que ela estava vivendo. E isso chocou os americanos como um todo. Então, eles estão esperando também algo desse tipo, né? Síndrome do pânico poderá atingir índices alarmantes ainda em 2020, né? Mas a gente sabe, volta a dizer, que o pior é um pouco mais adiante. Eu queria que vocês... Tá todo mundo me ouvindo? Tá tranquilo? Estou falando muito rápido? Não. Podem me dar um feedback? Tá ótimo. Tá tranquilo. Tá bom. Tá, Joia. Obrigado. Então, eu queria que vocês prestassem atenção a essa pesquisa aí. É uma pesquisa que foi desenvolvida esse ano já na UERJ, em que é uma pesquisa bem interessante, em que ele deixa claro que chega a dobrar os casos de ansiedade. E prestem atenção, esses casos que são contabilizados não são casos de pessoas que já tinham ansiedade, ou já tinham depressão, ou já tinham um comprometimento na saúde mental. São casos novos. Então, duplica a quantidade de casos novos, de pessoas que, a princípio, não tinham esses sintomas e passam a produzir esses sintomas. O que é que de cara a gente já vê? Nós estamos numa crise e todos, em menor ou maior grau, passamos por algum nível de sofrimento. E aí a gente se pergunta, é normal termos crise? É normal a gente sofrer na crise, né? E aí a gente vai pensar, a partir da etimologia da palavra, a partir dessa construção, de que o que é uma crise, gente? Toda experiência de vida que nos traga algum tipo de incerteza e ou desconforto pode ser compreendida como uma crise. Olha, eu estou usando o verbo poder, eu não estou usando o verbo vai ser, tá? Pode ser. Então, o que é que determina que algo que a gente viva seja efetivamente ou não sentido como crise? Tem os determinismos biológicos, e isso é muito preocupante, porque as pessoas que estavam procurando o SUS, as pessoas que já eram acometidas de algum sofrimento psíquico, elas não deixaram de ter o sofrimento psíquico. Elas continuam e intensificaram esse sofrimento. E muitas vezes sem um acompanhamento, é o que a gente tem visto, sem um acompanhamento devido
diante da situação que a gente vive. Então, sim, tem pessoas que têm determinismos biológicos ligados a isso. Tem pessoas que têm comprometimentos psicológicos, tem pessoas que têm relações dificílimas consigo mesmo, com o outro, com o mundo, que já vem no adoecimento, que já vem no processo de sofrimento constante. E também dimensões socioculturais, né? É óbvio, a gente pode trabalhar um pouquinho mais adiante disso, de que essa pandemia ela não é sentida da mesma forma para todo mundo. A gente está vendo aqui dentro do próprio país como as regiões socioeconômicas e culturalmente, elas reagem a isso ou não. Então, a própria condição sociocultural, ela também, de alguma maneira, ela vai estar na compreensão, nessa apropriação do que é sentido ou não crise para essas pessoas. Então, focar mais nos impactos da vivência da pandemia, do Covid-19, no que diz respeito à saúde mental. Então, quais são, o que a Organização Mundial da Saúde está preconizando como os principais alvos populacionais dessa crise? Em primeiro lugar, sem sombra de dúvida, os socorristas e os trabalhadores de saúde, aqueles que estão na linha de frente, né? Sem sombra de dúvida, eles são mais vulneráveis. E aí eu acho que Ronaldo depois pode até falar alguma coisa, a gente vê que os enfermeiros do Brasil, eles têm o maior índice de infecção do mundo, né? São aqueles que mais têm contraído o Covid-19 e que têm falecido. Me parece que também de falecimento são os que mais têm falecido diante dessa situação. A segunda população muito vulnerável são os idosos e as pessoas com as doenças pré-existentes. Crianças em confinamento, né? Mulheres, queria chamar muita atenção, porque não se tem dados oficiais, mas as informações que nos chegam a partir do setor de segurança pública é de que aumentou bastante a violência doméstica, porque você vê as mulheres tendo que ficar forçosamente dentro de casa, na convivência maior com o agressor. A maior parte das pessoas que agridem mulheres são homens, e são homens de convivência próxima, ou seja, às vezes estão dentro da própria casa dessa mulher, né? E, por fim, adolescente e adultos. Por que adolescente e adultos? Porque, como a gente estava dizendo, essa pandemia ela vem potencializar aquelas populações que já estavam em vulnerabilidade. Eu acho que todos acompanham a quantidade de casos de suicídio de jovens, jovens nas escolas que aparecem cortados. Então, esse sofrimento, ele se intensifica com esse momento de pandemia. Então, de alguma maneira, aquelas populações que já eram vulneráveis, elas estão cada vez mais intensificadas, essa vulnerabilidade, diante desse contexto. Gostaria de acrescentar índios, quilombolas, todas as populações de vulnerabilidades que já existiam até então, antes da pandemia. Eu trouxe para vocês aqui alguns recortes de algumas publicações muito recentes, a respeito dos efeitos da quarentena, dessa vivência. É quase unânime em todas as publicações esses efeitos, né? Medo, ansiedade e sentimento de raiva. Isso é algo que vem muito precocemente aparecendo e sendo fatores a serem trabalhados pelas equipes e por todo o sistema de saúde no que diz respeito à saúde mental. Essa pesquisa aqui é muito interessante, gente, que é uma pesquisa lá de Wuhan, lá da China. E eu fiz esse recorte aqui para trazer para vocês. Onde diz que 53,8% das pessoas, elas dizem que, de alguma maneira, sofreram um impacto de moderado a grave psicológico desse período de isolamento, tá? 16,5% apresentaram sintomas depressivos, e aí eu volto a acrescentar que são pessoas que não necessariamente antes e que passam a apresentar isso. 28,8% das pessoas apresentam sintomas de moderados a graves de ansiedade,
seja sintoma de ansiedade generalizada ou algum específico. 8,1% se dizem como apresentar estresse de moderado a grave. Então, vocês percebem que não há como, de maneira geral, sem querer generalizar, já generalizando, não há como a gente passar por um momento como esse e não ser afetado. E aí, quais as estratégias? O que a OMS, publicações, tem indicado como possibilidades de estratégias de enfrentamento a esse isolamento da Covid-19? Primeiro, atendimento psicológico online. Isso tem sido usado no mundo todo. E eu queria dizer aqui que o Conselho Federal de Psicologia, ele usa, através de normativas internas, desse instrumento de atendimento online. Ele normatizou isso aí para a gente poder usar. A psiquiatria está usando, a psicologia está usando, vários profissionais têm procurado usar isso no mundo todo. Outro fator muito importante é a ideia de uma informação verdadeira através de veículos oficiais de comunicação. Por quê? Porque todos sabem que a gente já vive um momento de fake news, enfim, do que é a verdade, toda uma discussão que a gente pode trabalhar um pouco depois, mas as pessoas precisam ter confiabilidade nas informações. E aí eu acho super importante o trabalho que Lívia, enfim, as pessoas estão fazendo nesse comitê de diariamente estar publicando o resumo das informações. Então, são informações oficiais, quantos foram infectados, quantos chegaram a óbitos, quantos se recuperaram, qual é a região do estado que tem mais casos, menos casos, enfim. Muito importante essa informação de qualidade, informação verdadeira. Manter transparência dos números oficiais, né? Aqui no Brasil, a gente sabe que a gente tem problema de subnotificação, a gente tem problema, muitas vezes, de ter acesso aos números reais, porque, em alguns casos, em algumas cidades, não tem, às vezes, equipe até para dar conta disso, mas isso é interessante, no mundo todo é preconizado como sendo algo importante. Outra coisa, utilizar as mídias sociais para tranquilizar e esclarecer, né? Seria o contrário da fake news, né? Usar o instrumento, a tecnologia, como instrumento de rede social mesmo, de agregação, e não de fragmentação. E, dentre eles, chama a atenção a divulgação de pequenos vídeos informativos, né? Então, vídeos onde você vá objetivamente a informação, que você passe aquela informação a partir de dados verdadeiros e que possa viralizar esses vídeos, são preconizados como estratégias mais usuais para enfrentamento da pandemia. E aqui, pessoal, eu fiz um recorte, eu vou passar um videozinho, eu espero que vocês consigam ouvir, mas dá para ler também. Esse vídeo, ele é de um psiquiatra, eu acho que ele é alemão, ou é suíço, enfim. É o Viktor Frankl. Só para um parêntese, o Frankl, ele ficou no campo de concentração, passou 3 anos no campo de concentração, ele é judeu, ele praticamente perdeu a família toda no campo de concentração, e essa experiência do campo de concentração, ele transformou num livro que foi muito importante na construção da logoterapia. É uma escola de psicologia clínica, é uma teoria da psicologia clínica muito importante, em que ele é o precursor dessa teoria. Chama-se Em Busca de Sentido, o nome desse livro. E eu trouxe uma entrevistazinha, acho que são 5, 6 minutos, uma entrevistazinha dele, onde ele fala algumas coisas que eu queria encerrar esse primeiro momento, para depois abrir para a gente conversar, tá bom? Então, eu vou passar o vídeo aqui para a gente assistir, é rapidinho. What is the difference between people who are able to pick themselves up, get over life's problems, and move forward? The decisive factor is decision, the freedom of choice, the freedom to come up with a decision. It should be, I would like to become this way or another, in spite of conditions that would seem to fully determine my behavior. I wish to act freely, as a responsible being, which is a human being. I wish
wish to act in accord with heredity and environment, using only what I become today, but also deeply in spite of the worst conditions. This is exactly what we could watch and witness under severe, extreme conditions of strength, of stress, or of tragic conditions. Just think of people living for several years under worse conditions of prisoner of war camp. There's a whole body of psychiatric literature on what was able to watch, what in another way, then people get the picture of the impression of a human being as something, something that is fully determined, whereas the responsibility for themselves, the responsibility for making something what happens out of it. So your basic philosophy is that life has meaning under all conditions. But how easy is it when there's a sense of hopelessness, a sense of despair, to recognize this meaning? Let me present you, confront you with a somewhat strange definition of despair. As I used to portray it is that despair can be explained in terms of a mathematical equation. E, capital E, equals S minus M. What does it mean? Despair is suffering without meaning. As long as an individual cannot see any meaning in his or her despair, he or she will certainly be prone to in suffering, I would say. No meaning to the suffering. He or she will certainly be prone to despair and, under certain conditions, to suicide. But at the moment they can see a meaning in their suffering, they can mold it into an achievement, they can mold their predicament into an accomplishment on the human level. They can turn their tragedies into a personal triumph, but they must know for what. What should I do with it? But we feel like so many segments of present day society population cannot find any meaning whatsoever in their life, cannot see anything meaningful. They more often than not have something to live by. Until it is enough to live by. You cannot see anything to live for. What is the answer to the question, why me? Why did this happen to me? The answer to such a question is nothing that a psychiatrist or any other type of a scientist can come up. But I would not share the opinion of, say, Jean-Paul Sartre, who said we have to accept and to shoulder courageously, heroically, the absolute meaninglessness of our lives. But what I think is rather that what we have to accept is the incapacity of our humanness, the incapacity to recognize the ultimate meaning in intellectual or merely rational terms. This is the only thing we have to accept. But still, we may believe in ultimate meaning, but to lead someone, say a patient, to eat the
way for the research to lead to trade is, of course, not a business or job to be carried out by a psychiatrist, but rather by a theologian. Tell me, to what extent do you feel we have choices in the things that befall us? Our freedom is a finite freedom, a limited freedom. That is to say, the human being is never fully free from conditions, be they of biological or psychological or sociological kind. But the ultimate freedom is always, remains always reserved to ourselves. That is the freedom to take a stand to whatever conditions might confront us. How we react to the unchangeable conditions is up to ourselves. In other words, if we cannot change the situation, we have only the last freedom to change our attitude to that situation. Dr. Silver, give me an example of meaning that can be taken out of a situation of distress. I once received a letter from a young Saxon student who told me his own story. At the age of 17 years, he had an accident when in Dutch it is driving a diving sport. And from that time on, he was paralyzed from the neck down. And he wrote me, I broke my neck, but it did not break me. I am at present helpless, and this handicap will remain with myself apparently forever. But I will give up my study. I went, because of my own helplessness, to help other people. I want to become a psychologist to help others. And I'm sure, he wrote to me, that my suffering will add an essential contribution to my ability to understand others and to help other people. This man, three years later, was invited by me to deliver a lecture, to read a paper at the third World Congress of Logotherapy taking place at the University of Regensburg in West Germany. He was brought in with his wheelchair by a plane from Texas to West Germany and delivered the lecture under the title The Defiant Power of the Human Spirit. And the last sentence read, I know that this is true because that man was me. Bem, pessoal, em linhas gerais, seria isso. Eu queria agora escutar vocês. Ok? Não sei, deu para ouvir? Deu para ver aí o vídeo? Foi possível? Foi sim, Darlindo. Deu para ver. Então, é isso. Isso é uma introdução para a gente abrir o diálogo. Joia. Eu acho que a gente podia abrir aqui, né, as inscrições para quem quiser fazer algum questionamento. Coloca no chat que a gente vai começando. Vai, Keila. Vai. Joia. Então, amigo, é sempre muito bom te ouvir, tu sabe disso, né? Os alunos gostam e a gente também. Faz a gente pensar um monte de coisa e, como a gente sempre fala,
É pensar para além dessa coisa de academia, do que se trabalha, né, de coisas emergenciais que a gente vem fazendo, pensar menos, pensar para fora, mas pensar também muito para dentro. E isso é bem importante. Eu acho que você mexe muito com todo mundo, porque quando você faz, você fala, você faz isso, né? Você faz a gente pensar muito sobre a nossa própria vida, assim, sobre nossa relação com as coisas. Mas uma coisa que eu fiquei pensando, né, quando você fala essa questão no título mesmo da apresentação, que é a mudança não ser mais uma opção, né? Mudar não é mais uma opção. E aí eu vou pensar um pouco pela perspectiva de alguns autores da sociologia que vem falando sobre a questão da racionalidade que foi configurada nesses tempos, né? Então, a gente hoje tem esse cenário dentro de um modelo econômico neoliberal e que, na verdade, é muito mais do que um modelo, né? Muito mais do que uma ideologia. Tem alguns autores, esqueci o nome agora, perdi, mas, assim, que eles vêm falando, são 2 franceses, né, que eles discutem essa questão da racionalidade neoliberal a partir de uma racionalidade mesmo, né? Uma nova subjetividade, uma formação de um sujeito que ele é completamente diferente desse sujeito liberal, inclusive, e que dentro desses moldes ele vai sendo conduzido a esse tipo de postura, onde essa proposição mais egoísta, dentro dessa configuração de sujeito-empresa, isso vai se tornando parte, de fato, desse sujeito, né? Não é só algo que está externo a ele, mas é algo que está interno. E aí a gente passa por várias situações de crise, como teve, por exemplo, né, pensando nessa questão de crise que você traz, né, de que a gente vai parar para olhar a crise. A gente teve a crise, por exemplo, de 2008, que acometeu o mundo inteiro, a gente numa situação trágica, né, de pobreza, de situação de desespero, e a resolução que vem dentro desse campo neoliberal foi justamente salvar os bancos, enfim, o que se resolveu não se resolveu de fato, né? As pessoas continuam sendo largadas, isso hoje em dia, lendo esses autores, eu comecei a pensar que era algo que eu não pensava antes, mas como isso faz parte dessa consciência que se constrói. Se eu estiver usando o termo errado de consciência, depois tu explica aí, vice? Mas essa nova percepção de mundo, e as pessoas absorvem isso, se tornam isso de certa forma, né? Aí eu fico me perguntando, será que agora, porque assim, eu pensava, com aquela crise de 2008, a gente poderia ter tido uma grande mudança, foi uma crise, traria uma grande transformação inclusive humana, de se pensar as prioridades que se tem. E aí eu me pergunto, diante disso agora, será que nessa crise a gente de fato vai ter essa mudança? Será que de fato não é opção? Ou será que quando isso passa, a gente, concordo que a gente não vai ser mais o mesmo, pode ser melhor ou pior, mas essa racionalidade neoliberal, será que ela tem chance de ser mitigada nisso, sabe? Dela ser destruída dentro desse processo? O que é que tu acha? Eita, obrigado, amiga. Muito bom a pergunta. Você me inspira. Tá, obrigado, valeu. Vamos lá, Keila. Eu vou tentar ser mais objetivo aqui. Ser mais objetivo e talvez ser um pouco mais radical. Tem alguns autores que são aqueles nossos autores não preferidos por uma questão meramente intelectual, mas por uma questão de falar para a gente. Aqueles que conseguem nos tocar de uma maneira mais próxima. Eu tenho alguns deles. Tem um em especial que eu entrei em contato com ele no mestrado, ou seja, de 2000 para cá, eu venho estudando ele de alguma forma. Em alguns momentos mais intensamente, e em outros momentos eu fico reverberando ele aqui e ali, que é o Heidegger, o Martin Heidegger. O Heidegger, ele, enfim, é uma figura, de certa forma, polêmica, mas, juntamente com Nietzsche, eu acho que são 2 grandes pilares da chamada filosofia moderna. E ele tem uma trajetória em que, em um certo momento, ele se misturou,
né, com o partido nazista, porque ele assumiu o reitorado da Universidade de Friburgo, e depois disso ele faz uma ruptura e ele vai fazer um outro caminho. O Heidegger, logo depois disso, em 36, em 40 e pouco, eu não tenho a data exata, ele escreve um texto, é o segundo Heidegger, é o chamado segundo Heidegger, chamado A Técnica. A Técnica. E nesse texto, ele dá as bases, é um texto um tanto quanto triste, porque ele dá as bases de tudo aquilo que a gente está vivendo hoje, né? Ele diz que o mundo, aspas, moderno, é o mundo da técnica. E o que é que ele entende por técnica? Eu vou tentar ser bem objetivo. Técnica, para ele, não é sinônimo de tecnologia, de alguma coisa moderna, de alguma coisa objetiva, né? Um computador, um avião, não. Técnica, para ele, é essa condição de entrar em contato com o mundo e ser absorvido por uma certa violência com esse mundo, né? Tanto que, antes dele morrer, a última entrevista que ele diz, o título da entrevista é uma frase que ele diz, irônica, que ele diz assim: a única coisa, talvez a única coisa que possa nos salvar é um novo Deus. E ele era ateu. Por que eu estou dizendo tudo isso, filha? Para dizer o seguinte, a gente construiu uma sociedade, a gente construiu uma cultura em que a técnica, e aí eu estou falando do lugar de Heidegger, essa forma de uma racionalidade instrumental, ela permeia todas as nossas relações. As nossas relações conosco mesmo, a nossa relação com o outro, a nossa relação com a natureza, com os modos de produção, em que o que está na base dessas relações é um processo de objetificação dessas relações. Não é uma relação de alteridade, não é uma relação de construção ética nesse sentido. É uma relação de utensibilidade. Então, eu posso usar a natureza, eu posso usar o outro, eu posso usar o meu corpo, eu posso usar, inclusive, as minhas produções intelectuais como coisas para mim mesmo. E o Heidegger nos chama que, quando a gente faz isso, nos chama a atenção que, quando nós fazemos isso, quem primeiro se objetifica somos nós mesmos. Então, se você me permite, à luz de Heidegger, eu posso interpretar da seguinte maneira. O que tu está chamando, e muitos outros teóricos chamam de neoliberalismo, ultraliberalismo, capitalismo selvagem, etc., 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 à luz de Heidegger, é também um modo de estar no mundo, um modo ontológico de estar no mundo, em que nós nos perdemos, aspas, da nossa essência de humano. Qual é a nossa essência de ser humano? A essência de abertura, de incompletude, de incerteza. E aí você vê que um vírus vem agora e põe em xeque toda uma estrutura de sociedade. O que nós vivemos, eu tenho repetido isso em vários lugares, é como se fosse um bolo com várias camadas. Não é só uma crise sanitária, é uma crise política, entendendo político no sentido mais amplo do termo. É uma crise social, é uma crise econômica. Por quê? Porque nos faz escolher o que a gente quer da gente mesmo. E eu acho interessante, por isso que eu escolhi esse vídeo do Viktor Frankl, para ressaltar essa dimensão de proatividade. Como diz Paulo Freire, o futuro não está determinado. Sempre há um espaço de escolha diante daquilo que a gente quer. Eu vou ser muito sincero a vocês. Eu não sei se eu sou tão otimista para o que vem aí. Porque o capitalismo ele tem uma capacidade fenomenal de transformação que ele pode encontrar, e alguns indícios disso me são muito pertinentes. Eu não sei se vocês acompanharam, mas, por exemplo, a XP e várias outras empresas, elas não estão suspendendo, elas estão acabando com o modelo de trabalho dele para ter o home office. Isso é a uberização do trabalho, isso é a precarização, porque eles percebem que gastam menos. Eles vão tirar proveito disso. Então, assim, eu não sou otimista de achar que nós vamos sair dessa e porque vamos sair dessa seremos melhores, vamos ter um mundo mais solidário. É possível que isso aconteça. E aí eu recobro, só para fechar,
eu recobro, ontem eu assisti uma live de Leonardo Boff, e ele disse uma coisa fantástica, ele falou o seguinte, olha, esse modelo antropocêntrico, onde coloca a razão instrumental, a técnica, a relação de utensabilidade como centro da produção, e com isso faz um mundo mercantilista, a gente precisa modificar isso para um modelo em colocar a vida como centro. A vida tem que ser colocada como centro. A vida em seu sentido mais amplo. E aí ele vai pensar a Terra, o planeta, como um ser vivo. A natureza como um ser vivo. O ser humano como ser vivo. O ser mais insignificante, nesse sentido, que possa existir no mundo, como alguém digno de ser respeitado. Então, é um momento de crise? Sim, mas é um momento de oportunidade. Nós vamos conseguir fazer isso? Eu não sei. Aí vem o que o Viktor Frankl coloca. Sempre há uma dimensão ética, ethos, incerta, frágil da escolha. E eu não vejo outro espaço que não seja o espaço do diálogo, o espaço da construção e o espaço disso do que a gente está fazendo. O espaço da escolha. Então, nesse sentido, eu acho sim, ou a gente, e alguns indícios mostram, a gente vai entrar num processo de controle exacerbado via tecnologia. China está fazendo isso, etc, etc, etc. Botar biosensores, biochips, etc, etc. Ou a gente pode dizer, olha, esse modelo não nos serve e a gente precisa, né, restaurar a dignidade da vida a partir daquelas populações vulneráveis, o índio, o quilombola, as populações tradicionais, e etc, etc. Está em aberto, sabe, Keila? Eu acho que está em aberto. Eu não queria ser nem otimista, nem pessimista. Eu acho que o ser humano é aquele tipo de situação de que você bota 3 pontinhos, qualquer coisa cabe. Maravilhoso, horrível, assassino, qualquer coisa que a gente bota depois do ser humano, ele cabe. Por quê? Porque nós somos esses seres em abertos. Nós somos seres eminentemente éticos, estéticos e políticos. Existir é um ato. Existir é um ato. É um ato. Existir não é só... Nós não somos seres, aspas, tão naturais como uma beterraba. Nós não somos. Cada ato nosso, cada palavra, cada posição é uma posição ética. E é uma escolha. E toda escolha tem as suas implicações. Precisamos e podemos parar e pensar sobre essas escolhas. Que rumo tomar? Como a gente chegou até aqui? Porque, certamente, a gente pode falar um pouco depois, a vivência dessa pandemia não é igual para quem vive nas comunidades como para quem vive nos condomínios. É óbvio que isso não é igual. As chances... Quem é que está mais morrendo? Quem é que está morrendo mais? Quem é que vai potencialmente mais morrer? Embora, né, o vírus pega todo mundo. Então, assim, o que se está vivendo é uma exacerbação de uma produção e de um percurso histórico que nos fez chegar até aqui. Não sei se eu respondi, eu estou pensando aqui junto com vocês. Respondeu sim, Darlindo. Só fechando isso, é Marcos, né, agora que vai falar? Isso, Marcos está inscrito. Isso. Só fechando isso, Darlindo, é nesse sentido mesmo, assim, é muito mais porque eu ia até escrever, mas eu vou dizer aqui, eu acho que eu vinha com um otimismo maior no início desse processo todo, como eu disse, né, você fala e mexe com a gente, vinha com um otimismo maior nesse processo todo e, não sei, acho que isso vem caindo um pouco por terra, sabe, esse sentimento de pensando nessa conjuntura e em tudo, e resgatando esse pensamento dessa questão dessa teoria, né, da razão neoliberal, e que isso desmotiva, né, que é como se fosse algo muito maior, e parece que a gente não consegue sair disso, nem com a pior situação que a gente se depare, faz a gente se sacudir para poder alguma coisa mudar, mas é isso. Bom te ouvir. Beijo. Valeu. Marcos? Tá sem som, Marcos. Eu não estou ouvindo, não. Tá?
Acho que se ele colocasse o fone, me parece que ele está no celular. Se ele colocar o fone, eu acho que ajuda. Não, não ajudou. Fala aí, Marcos. Tem mais alguém Talvez inscrito? pudesse ser outra pessoa enquanto ele se organiza, não? Eu acho que é. Ronaldo quer falar. Marcos? Marcos voltou. Deixa eu ver se ele consegue agora. Habilita teu microfone, Marcos. Pronto, e agora? Agora! Então, Agora. primeiro, parabéns, Darlindo, por essa discussão, pelos dados aí sobre pós a experiência lá na China. E eu acho que é uma discussão bem complexa, profunda, porque diz de nós mesmos, né? Uma mudança de uma crise que nos é imposta e que a gente fica, de fato, diante de incertezas mesmo, de situações de muita tensão. Eu concordo com Keila, que no começo eu achava, isso vai levar a gente a refletir sobre nossas reais necessidades, né? Porque agora a gente não precisa todo final de semana ir para porra de um shopping. Desculpa o palavrão, eu falo palavrão, viu? Para um shopping, ir para um shopping, para uma festa. Outro dia eu estava vindo do mercado, estava lembrando de como era aqui em Boa Viagem, nas sextas-feiras e sábado à noite. Não que eu seja contra isso, claro que não. Mas o quanto isso foi transformado, essa mudança foi imposta, né? E como as pessoas, os sujeitos que são construídos nessas relações, se colocaram em crise extrema porque agora não pode mais fazer isso, né? Então, e outras coisas, né? Eu compartilho com um pouco da ideia de Keila, que isso é mais uma crise do capitalismo, é mais um resultado desse processo predatório que viola direitos humanos, que viola grupos vulneráveis, que destrói o meio ambiente, o modo de produção alimentar, o modo como a gente lida com a natureza. Eu acho que você também compartilha com isso, porque você falou do Leonardo Boff, e ele é uma grande referência na ética do cuidado, né, da responsabilidade, e eu acho que é por aí. Aí eu vou só pontuar que eu tenho lido bastante não, tenho dedicado ultimamente só a estudar Michel Foucault, aquela última fase dele, que é a história da sexualidade, onde ele vai tratar do cuidado de si. Porque eu confesso que durante muito tempo não, antes dessa crise, eu estava vivendo crises, porque eu terminei um doutorado recentemente, né, 2 doutorados, Lívia também, não sei se vocês passaram por isso, mas eu acho que é bem comum terminar um doutorado e você chegar e pensar, tá, e agora? Cheguei onde eu queria, alcancei isso, o que é que eu faço? Então, as perguntas ficam nos vindo, sabe? E eu me questionei o que é que eu era mesmo. O que é que eu era, o que é que eu... Eu confesso que a minha a situação foi, eu não sabia que eu ia chegar aqui e pronto, e era isso. Tá bom, estou satisfeito agora, posso morrer. Inclusive, vou compartilhar com vocês que eu tive muita ideação suicida. Muita ideação suicida. Achava que não fazia mais sentido, porque todo o sentido que eu construí na minha vida foi sobre o que disseram que eu deveria ser, sobre o que eu deveria buscar, sobre o que eu deveria conquistar. Um bom emprego, ter um carro, um apartamento, um doutorado, constituir família, ter filhos e etc. E Foucault, ele vai dizer que isso é processo de subjetivação. A gente é construído em cima da matriz de conhecimento que é estabelecida pelas escolas, universidades, sistema político, sistema sociológico. Por isso que eu só discordo do psiquiatra, porque ele fala do teólogo, e não é só o teólogo
que consegue fazer essa ponte para a esperança, né? Nós temos aí os gurus, nós temos os outros líderes, inclusive vou sugerir para vocês a série da Netflix de Family, que fala de como as igrejas elas se aliaram ao capitalismo e destruíram a democracia em alguns países e continuam interferindo no processo que seria, né, a democracia no mundo. E eu digo isso porque eu fui evangélico durante muito tempo, 25 anos, não sou evangélico, não sou cristão, eu hoje sou um caminhante, sabe? Não sou cristão, não sou evangélico, sou um caminhante. A série é The Family, eu acho que é democracia arruinada, destruída, alguma coisa assim. Mas vale a pena. Todo mundo que é cristão, que é evangélico, tem que assistir essa série, porque tem que ser colocado diante de si como foi construído essa nossa subjetividade que experimentamos esses espaços. Então, assim, eu acho que não tem mudança do ponto coletivo. Eu acho que essa mudança não vem da coletividade, vem dos indivíduos. Vem de cada um pensar o que é que eu sou, o que é que eu sou a partir do que disseram de mim, o que é que eu sou de fato. Não é à toa que as doenças mentais, o sofrimento mental, ele é causado, em sua maioria, pela própria mente do sujeito. O pensamento perturbando o tempo todo, o esgotamento mental, porque as pessoas não param, porque não suportam ficar em casa. E eu acho também que não tem condição de vivermos uma vida virtualizada, em totalidade. Eu mesmo entendo porque as pessoas querem estar na rua. Eu entendo, nós somos animais, a gente não perdeu esse caráter biológico de sermos. A gente quer estar na beira do rio, na beira da praia, a gente quer comer manga, andar de cavalo. Então, assim, é natural. O capitalismo está propondo agora uma vida virtualizada, como você colocou. É a entrega do fast food o tempo todo. Então, assim, eu acho que não vai vir mudança do ponto de vista coletivo, não, a não ser que se faça como tem feito os gurus do Oriente e alguns grupos religiosos, vou dizer religiosos, mas espiritualistas, que se voltam para si, sabe? Se voltam para si, primeiro com técnicas de concentração, de parar o pensamento. Né? Aí vou citar 2 autores que são pessoas que são consideradas gurus, mas eles são gente séria, viu? Que estuda cristianismo, zen budismo, que vai nas culturas tradicionais de cura. A gente que é das práticas complementares alternativas deveria conhecer esses conceitos, como, por exemplo, o psiquiatra fala do Samadhi. Ele diz que é possível você chegar a um estado de liberdade desde que você encontre sentido nas coisas. Eu vejo muito na fala do psiquiatra a ideia da ética do cuidado, de Michel Foucault, eu vejo claramente, e essas ideias, e no caso dele, como ele é um ocidental, no Ocidente há a perspectiva do meio cristão da vida eterna, da Deus, sabe? Da comunhão com o Espírito Santo, que é o Samadhi nos dizeres das práticas em budistas. E eu acho que a ciência também, eu vou falar da ciência porque a gente foi falado aqui de conhecimento, de verdade, né? De produção de conhecimento. Eu me questiono por que as pessoas não conseguem acreditar na ciência, entendeu? Por mais que a gente produza o boletim, produza a hashtag, se comunique com as pessoas, é uma coisa do sujeito, que eu acho que é isso que o Eckhart Tolle, é o nome do Eckhart Tolle, né? O Eckhart Tolle, quando ele escreve o livro O Poder do Agora e uma nova consciência, ele vai apontar para isso, que as pessoas elas precisam, não dá só para a gente tratar com base nesse modelo de conhecimento que a gente construiu. É preciso uma experiência, sabe, bem singular da pessoa, e não é fácil, eu confesso que não é fácil, eu tenho feito de concentração, de práticas mesmo, o Reiki aponta para essas questões, né, das relações. Enfim, eu só queria dizer que é aterrorizante. Até outubro, eu trabalhava em CAPS, em Recife, um dos CAPS mais importantes da rede, e a gente estava sofrendo muito já. Nós estávamos todos esgotados, psicólogos, psiquiatras. Eu tenho uma amiga minha que está com câncer, trabalhava comigo lá. Eu desenvolvi uma depressão circunstancial, das piores que tem. A gestão da saúde também. Eu queria fazer uma crítica para nós, que somos da saúde coletiva. O cara estuda, faz mestrado e doutorado na Fiocruz, vai servir aos políticos e passa a perseguir trabalhador, passa a concordar com práticas indecentes. E por isso que eu nunca quis escolher, eu nunca quis ir para esse lugar de gestão.
porque eu sabia que, de algum modo, aí eu estou falando da questão da crise política, é uma crise política, é uma crise ética também, porque a gente aprende nas cadeiras da universidade que temos que defender um SUS que tem princípios humanitários solidários, e quando vai se sujeitar ao político, eu falo político, essa categoria mesmo, sabe? Da democracia. Como diz Tocqueville, a democracia também tem a ditadura do consenso, a ditadura de quem foi eleito. Então, quando chega lá, compartilha e vê situações muito difíceis. O peso da saúde mental e a força de trabalho no SUS têm sido historicamente atacadas por meio do modelo gerencialista do SUS e etc. Então, assim, é de fato aterrorizante. E eu não vejo, sinceramente, por mais que eu seja, cenários favoráveis não, porque, como você disse, o capitalismo está transmutando de novo aí. Eles estão criando aí o capitalismo e o socialismo VIP também, tá ligado? O socialismo VIP, como diz o Slavoj Zizek. A gente tem o risco de se colocar num socialismo VIP. Quem tiver onde ficar e sua família está ótimo, compartilha, faz um trabalho social ali, aquilo, outro, mas isso não resolve. As pessoas continuam aí. Desculpa, já falei muito. Eu estou falando preocupado com a hora. Mas era isso que eu queria compartilhar, não é questionamento, é só dizer que as suas reflexões me afetaram nesse sentido, me fizeram lembrar de Foucault, me fizeram lembrar do Ecatu, me fizeram lembrar dessas questões. Porque você falou de sujeito, você falou de uma série de coisas aí, e o exemplo do vídeo, né, da situação de desespero, da experiência dele com aquelas pessoas ali que estavam... E eu acho que é isso mesmo, eu acho que quando o cara está num desespero, o cara tem que agir. Eu nunca vi ninguém numa UTI, que eu pensei em fazer avaliação fonoaudiológica, sem queria morrer. Sempre queria, eu quero viver, eu quero pulsando, sabe, pela vida. Então, eu acho que as situações de crise mexem com a gente, né? E permite mudanças, escolhas. Como ele mesmo fala, tudo depende da escolha. Obrigado, parabéns, viu? Cara, eu acho assim, eu que quero agradecer, né? Porque você com todo respeito, é o fresquinho, você está chegando no curso, você é o mais novo, a gente ainda não teve oportunidade de conversar, comer uma tapioca ali em Dona Maria, lá, enfim. Mas, assim, a sua fala é muito implicada, e talvez seja isso que Keila fala, né? Que às vezes eu tenho essa proposta de provocar mesmo a implicação. E eu queria pegar um pouco de carona na tua fala, porque eu fiquei pensando aqui, sabe, é como se você fizesse você olhasse para as situações e fosse fazendo um raio-x, tem etapas, tem dimensões que se sobrepõem. Eu já abri mão de querer entender o todo. O todo, ele não é inteligível. A gente consegue fazer recortes desse todo, né? E aí, a tua fala me afetou no seguinte, os alunos aqui, que foram meus alunos, em bases, estão lembrados que a primeira semana de bases é um choque, bases sociais, antropológicas e filosóficas da saúde. Né? Vitor está balançando a cabeça aí. Por quê? Porque na primeira semana, a gente vai discutir o que é o conhecimento. E como é que a gente conhece aquilo que a gente conhece, né? Por que eu estou trazendo isso? Porque aí eu vou falar do senso comum, do conhecimento mítico, até chegar no conhecimento científico. E aí, eu sei que é muito pretensioso da minha parte, mas eu tento terminar a disciplina também colocando o conhecimento científico num patamar de narrativa. Essa é a questão. Eu vou dizer a vocês, eu estou preocupado também com essa narrativa, porque, assim, o que aconteceu? Com a modernidade, né, as metanarrativas caíram para o chão. A ciência, Deus, a verdade. Com a modernidade se instaura o relativismo absoluto. Beleza. Quando a gente está em crise agora, opa, quem é que vai nos salvar? A ciência. Ah, não, a ciência é massa, a verdade verdadeira está com a ciência. Não! A ciência é um discurso político. A ciência, ela é datada. A ciência, ela não é neutra. Então, é muito perigoso esse discurso de reificar a ciência de novo como o nosso grande salvador da pátria.
O Merri, ele fez uma live essa semana que eu achei fantástico. Ele dizendo assim, olha, essa história de dizer que os médicos e os enfermeiros são nossos heróis, isso é uma covardia. Eles não são nossos heróis, eles são humanos. Eles estão sendo jogados em condições precárias. E a gente retoma um discurso do biopoder, onde a ciência, a verdade vai nos salvar. Não, relaxa, nós não temos salvamento ou salvação. Nós somos seres frágeis, nós somos seres de desamparo. Assumir essa condição de fragilidade é assumir também a oportunidade de construções. Essa é a grande dificuldade. Nós temos narrativas que podem ser tecidas, que podem ser construídas, e a partir daí nós termos meta-espaços de trocas que possibilitem uma produção de sentido. Essa é a grande questão. Com isso, eu não estou dizendo que a ciência não vale, eu não sei se vocês estão, eu estou conseguindo ser claro, não é negar a ciência, não é isso. Mas há um movimento, e aí eu comungo com vocês, possivelmente um movimento intencional do capitalismo, etc., 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 de quê? De pegar esse discurso e colocar a ciência como lugar de verdade para tirar proveito, de alguma maneira, de perpetuar o poder diante das outras nações, e etc., etc. E aí você fala de Foucault. O Foucault, ele, no final, eu não sou especialista de Foucault, mas como Foucault, ele era um grande leitor de Heidegger, e ele reconhece isso no final, a última fase do Foucault, quando ele vai falar justamente sobre a história da sexualidade, em outras palavras, ele vai dizer o seguinte, olha, nós somos frutos das nossas narrativas. O sentido, a verdade, ela é constituída nas nossas relações. Não é a verdade a priori. Né? O Richard Rorty, que é outro epistemólogo americano, ele vai dizer, peraí, o que é a ciência? A ciência é um clubinho de especialistas que falam a mesma linguagem. Se você não fala aquela linguagem daquele clubinho, ele não reconhece você. Mas a verdade verdadeira da ciência não está na verdade verdadeira. Está na linguagem compartilhada, verificada por métodos e linguagens, etc., etc., que verifica isso. Mas, a priori, a verdade é a aletheia. A verdade, no sentido grego de verdade. Verdade é aquilo que se desvela na relação com o outro. Agora, como cada época histórica e cada momento a gente se apropria dessa verdade, é que vai configurar aquele tempo histórico e a construção da subjetividade daquele tempo histórico. Né? Então, assim, hoje, e o que me preocupa muito isso, e há toda uma discussão dentro da psicologia fazendo isso, que, assim, no frigir dos ovos, sem querer ser reducionista já sendo, o que é sofrimento? Gente, sofrimento é condição humana. Não tem como viver sem sofrer. Nossa condição biológica, social, etc., ela é frágil. Agora, sofrimento como patologia, ele pode ser entendido quando não damos sentido a essa vivência. Quem trabalha com cuidados paliativos sabe disso. Na hora da morte, você faz as pazes, ou briga, ou pactua, mas seja o que você faça, você dá um sentido, inclusive a esse movimento de morte. Então, enquanto sujeito, a gente vive em crise. Por quê? Porque a gente não consegue ultrapassar aquilo que a gente vive. Esse psiquiatra, o Viktor Frankl, ele cita Nietzsche numa coisa maravilhosa. Ele diz, é de Nietzsche, essa frase. Ele diz assim, quando se tem um porquê, se suporta qualquer como. O problema é encontrar um sentido no olho do furacão. E nós não estamos encontrando a maior parte. Porque, paralelo a isso, a gente está vivendo a tempestade perfeita. A gente tem uma crise sanitária, uma crise política, uma crise econômica e uma crise social. Qual a saída possível, entre aspas? É nos reconhecermos nesse lugar de fragilidade e construirmos pontes em conjunto. E aí vem um outro teórico que me é muito caro, que é o Morin, que é tecer juntos. A complexidade como movimentos de tecer juntos. Eu não tenho a verdade, você não tem a verdade, a ciência não tem a verdade,
Os movimentos populares não têm a verdade, as populações tradicionais não têm a verdade, mas na medida em que a gente dialoga e a gente se respeita minimamente nesse processo, a gente vai criando modos de convivência, de troca, que talvez, sem garantia nenhuma, nos possibilite a coexistência. Essa é a grande questão. Então, vai sofrer mais, está sofrendo mais, não é quem está, como é que eu vou dizer, necessariamente mais vulnerável economicamente, não, é quem não tem normatividade de se reconstruir nesse processo, de estar aberto ao novo, de dialogar com o diferente, de rever essa própria história. E, assim, eu queria fazer um depoimento pessoal aqui para todo mundo, é muito legal isso, porque eu cheguei aqui já faz 5 anos, né, Keila? Ronaldo, o pessoal dos eixos das sociais aí, e, bem, eu era psicólogo, minha formação é em psicologia clínica, eu nunca fui psicólogo clínico tradicional, de consultório. Mas quando eu chego na saúde coletiva, eu falei, peraí, esse aí é outro universo que eu não conheço, eu preciso dialogar. E os meus pares, meus queridos amigos, colegas, Keila, Ronaldo, não, cara, tu sabe disso que eu não sei. E aí eu começo a ter que estudar, eu começo a ampliar no olhar da saúde, em que eu vejo que essa clínica que eu sempre fiz e acreditei e tal, ela não é contraditória com esse lugar do social. Porque o sujeito, antes de tudo, depois de mais nada, é um sujeito social. Ao existirmos, ao sermos lançados ao mundo, nós já estamos relacionando com esse mundo. A gente já foi escolhido um nome, a gente já tem um lugar na família, a gente já tem uma condição econômica, a gente vai, sabe, já tem uma série de questões que nós somos lançados e temos que lidar com isso. Então, eu nunca pensei, e agora cada vez menos, pensar o problema de saúde mental como uma coisa intrapsíquica. Né, eu estou participando de muita live, entrevista. O que a gente deve fazer para sair? Eu digo, eu não sei. Nós não somos geladeiras que a gente vem com manual de instrução. Somos abertura lançada a um social. Agora, o que a gente precisa ter cuidado? Com as palavras, sabe, Marcos? O Foucault tem um livro horrível, é dessa grossura, difícil pra caramba, eu nunca consegui terminar aquele livro, chama-se As Palavras e as Coisas. Porque as palavras não são só palavras. Por exemplo, a gente está falando em isolamento social. É mentira, não é verdade. Nós não estamos vivendo isolamento social, nós estamos vivendo um distanciamento social. A maior prova é isso que a gente está aqui agora. E, principalmente, um distanciamento físico. Então, a gente precisa ter cuidado quando a gente nomeia o outro de negro, de gay, de pobre, de etc, etc, porque não é só palavra, são ações, são formas de estar no mundo. E, a partir dessas tessituras, dessas palavras e dessas ações, a verdade, ela se instaura. Gente, o que está acontecendo, em parênteses, o que está acontecendo hoje na França, na Alemanha? Eu não sei como é que vai ser. Uma sala de aula que tinha 30 alunos, tem 15 alunos, uma semana de aula, outra semana sem aula. Aonde no Brasil, quando os nossos alunos vão para a sala de aula, muitas vezes vão para comer, porque não tem comida em casa? Como é isso? Há uma exclusão digital imensa. A gente falar em EAD, vocês sabem que eu sou suspeito, né? Eu sou fã de EAD. Mas, assim, falar em EAD num país como questão única e principal, num país de excluídos, como a gente tem, então, assim, são discursos que a gente tem que tirar. Há uma normatização desse discurso que coloca o outro em outro lugar. E quando a gente vai naturalizando isso, vai tornando isso algo absolutamente aceitável, a gente vai se objetificando nessa relação. De novo, qual a saída? Eu não tenho a mínima ideia, mas eu penso que, como o Victor Frankl colocou, é a partir do diálogo, é a partir da relação. Que, assim, um conhecimento, sabe, gente? Uma outra coisa, né, que Keila fica me aperreando muito, mas, assim, um conhecimento que não seja afetado e afetivo, eu não sei se é um conhecimento humano, estrito sensu. Para que a gente faz ciência? Nós somos, aí a galera, aí são os professores, nós somos açoitados
a ter um produtivismo de Lattes que não fala do que nós somos, de quem nós somos, do que nós acreditamos. Porque muitas vezes nós produzimos a partir de uma necessidade de Lattes, e não daquilo que faz sentido ou que é importante para o social. Não é? Então, a gente termina entrando nesse emaranhado aí de uma sociedade, de uma cultura, que a gente não tem muitos espaços, e foi necessário uma pandemia para acontecer isso que está acontecendo agora. Vê que massa! Parabéns, Lívia, parabéns a todos que estão nesse processo. Da gente parar e dizer assim, tudo que eu estou dizendo aqui, eu não tenho nenhuma pretensão de ter a verdade, gente. Mas é uma troca que possibilita nós nos reconhecermos, sabe, Marcos? O tempo todo é um processo... O processo de conhecimento é sempre um processo de autoconhecimento. É um conhecimento que faça sentido. O quanto que nós impactamos a nossa própria vida e a vida dos nossos alunos. Qual a diferença? São essas coisas. A academia, a educação, não pode entrar nessa lógica, já entrou, né? Mas não pode entrar exclusivamente nessa lógica de produção em série, de estar comprometida com o mercado de trabalho. A gente tem que estar comprometido com um processo ético de formação de cidadãos. É isso que é o comprometimento maior. E enquanto a universidade não for autônoma, enquanto não tivermos liberdade de pensamento e condições para trabalhar, vai ficar sempre comprometido esse processo. E eu vejo que esses pilares, eles são atacados há algum tempo no Brasil. E a gente precisa parar também, na crise, para pensar sobre isso. Qual é a destinação? A quem nós servimos? Quando a gente vê que no nosso centro acadêmico, que não é muito diferente de muitos outros centros, a maior parte dos nossos alunos, eles estão lá porque eles têm bolsas, isso fala de uma sociedade que precisa de apoio, que tem dificuldade de estudar, né? E que, de alguma maneira, ainda bem que a gente está conseguindo responder. Mas, assim, eu já estou me perdendo aqui na coisa, mas a ideia é de falar de que não é uma crise de saúde mental, como algo intrapsíquico, e não é só uma crise sanitária, é uma crise maior, é uma crise da verdade, da produção de conhecimento. Que conhecimento é esse que nós produzimos? Que universidade é essa que nós queremos? E nesses 5, 6 anos que a gente está aqui, né, para aqueles mais antigos, Renê, enfim, a gente já passou por coisas aqui interessantíssimas, como a greve, por exemplo. Momentos de construções interessantes. E estamos vivendo outro momento como esse. Qual a saída? Não tenho a mínima ideia, mas eu acho que passa por essa relação de construção. Já chegou 1 hora, já? Eu falo muito. Já são 4h20, Darlindo, e a gente está aqui super aproveitando. Cadê os alunos? Estão tudo calado. Veja, tem Ronaldo inscrito, e aí eu queria fazer uma provocação dada a hora mesmo. Se tem mais alguém para se inscrever para falar, coloca aqui, a gente encerra depois dessa... Ronaldo, mais uma fala, e a gente passa para Darlindo e encerra, tá? Por conta do horário. Ronaldo? Cadê Ronaldo? Cheguei? Aqui. Pronto, simbora. Boa tarde novamente aí a todos. Eu queria parabenizar Darlindo, né, pela fala, pelas provocações. Eu sempre, quando eu chego nesse curso, eu chego a partir de uma provocação que é muito mais de sentir, de ser, do que do meu construto de formação. Então, esse encontro com as ciências sociais e humanas e o mergulho em estudos sobre tal, ele me leva, e Darlindo contribui muito nisso, ele me leva a ter uma provocação, ter uma concepção diferente de vários aspectos que nós vivenciamos e até de vários aspectos que nós reproduzimos, né? Porque, na realidade, a gente acaba num processo de reprodução. Eu quero, com isso, provocar vocês para que esse tipo de reunião que está sendo feita aqui,
ele se desdobre, né? E ele se desdobre no sentido de conseguirmos um alinhamento epistemológico dentro do curso. Né? Não há unidade, é claro que não há unidade, mas pode haver vários elementos que vão configurar a cara desse curso que nós compomos. Né? Eu tenho uma experiência muito interessante, que é a experiência da Faculdade de Enfermagem da USP de Ribeirão Preto, que eles trabalharam nesse sentido. E hoje é simplesmente a maior universidade, a maior formação em enfermagem do Brasil. Né? Então, isso é uma provocação para adiante. O professor Darlene também me provocou um pouco para falar sobre a situação dos profissionais. É uma situação realmente que chama a atenção. Nós estamos falando aí só hoje em torno de 14 mil profissionais da enfermagem que têm registro, que foram infectados. É claro que esse número ele é bem maior. E hoje, no Brasil, a gente já está caminhando para 110 óbitos de profissionais de enfermagem, né? Então, quando a gente transita dentro dos hospitais, a gente transita e encontra um profissional, é claro, via Corém, né? A gente encontra um profissional com medo, né? Um profissional ansioso, né? Que a gente conversa muito no trabalho que a gente tem feito na rede Cuidar Enfermagem. Mas o tema, esse tema aí, esse é o medo. Né? Eu acho, e é claro que eu tenho que terminar meu doutorado, mas depois do doutorado eu quero perseguir esse termo danado, de medo, né? Porque eu quero compreender esse medo como uma grande estrutura que fomenta a existência humana aqui. Né? Quando o Marcos traz, por exemplo, a questão do que a escola faz, do que a igreja faz, aí eu remeto lá ao Althusser, quando a Althusser vai falar dos equipamentos de dominação, né? Os equipamentos de dominação público, os equipamentos de dominação privado. Né? Então, o que é a universidade? Isso eu digo para os meus alunos, o que é a escola, o que é a igreja? Equipamento de dominação, o que é a polícia, o que é o exército? Equipamentos de dominação. Né? E aí, ao mesmo tempo, eu vou vendo questões no dia a dia como nós precisamos ter uma educação libertadora. Né? Paulo Freire, ou nós precisamos ter liberdade. E essa questão liberdade foi me tomando, eu digo, o que é ter uma educação, o que é uma educação libertadora? Eu não tenho conhecimento profundo de Paulo Freire, tá? Marcos aí, Darlene sabe muito mais do que eu. Mas eu cheguei à conclusão que quando se fala em libertadora, eu estou falando de não estar preso ao medo. E é isso que as instituições de dominação fazem. Prendem pelo medo. E quando a gente vai falar dessas mudanças que fazem essa sociedade nos dias de hoje ser tão fáceis não terem concretude, não potencializar as pessoas, aí eu volto. E que sociedade brasileira é essa? É uma sociedade que nos últimos 80 anos saiu de uma condição rural para uma condição urbana. É uma sociedade que há 20, 30 anos atrás ela era 80% católica. Hoje nós falamos na casa de 60% evangélica. Então, o que a gente não pode esquecer é que nós passamos por um processo de mudança tal que esse processo de mudança, em boa parte deles, foi elaborado a partir do medo, porque o processo de urbanização ele se dá totalmente em cima do medo. As pessoas vivem hoje enclausuradas dentro de suas casas, dentro de seus carros, dentro de um processo do medo. As religiões elas têm sua questão baseada e fomentada no medo. Eu estava comentando com o Keila um dia desse, quando a gente estava falando, remetendo a Durkheim, quando ele vai falar do culto negativo, né? Que é o cidadão que está preso à religião não pelo amor que a religião prega, mas pelo medo que a religião determina. Né? Então, esses elementos do medo, eles estão compondo esse floreio todinho e leva esse pessoal a uma fragilidade. Veja o que diz o entrevistado Frank, né?
Victor Frankl. Veja o que é que ele diz. Ele vai dizer, nós precisamos ter um sentido na ancestralidade. Que sociedade é essa que foi tão impactada nos últimos tempos? Qual a ligação? Foram quebrados os vínculos com nossas ancestralidades. Isso é cultura, né? Isso é cultural. Foram quebrados, rompidos os vínculos com ancestralidade. Então, isso é que dá essa insegurança, ao meu ver, né? Eu estou pensando alto aqui também. Mas não vão mergulhar nessa literatura que Ana mandou vocês ler aí, não, viu? Porque Ana pega pesado, viu? Ana manda vocês ler a Gabi. Olha, se preparem para entrar nisso. Mas tudo bem. Então, assim, é disso que eu quero falar. É disso que eu quero pensar e quero pesquisar. O que é o medo? O que é o medo na epidemiologia? Que se fundamenta no risco. O que é o risco? O risco é medo. Né? Então, assim, são elementos que a gente fica... O que é falar sobre a economia da saúde se não pensar nesses campos que o grande capital determina de pode ou não pode gastar, pode ou não, é tudo em função do medo. Consequentemente, contrário à libertação. É assim que eu entendo, né? E aí, René vem e faz um comentário sobre a necessidade da adoração do ser humano. Existe essa necessidade? Pode existir, mas eles não são levados por uma necessidade individual de adoração. Eles são levados por uma necessidade de ausência, de vazio. E essas pessoas procuram essa em que segurar, né? Em que é que eu me pego, né? A partir desse vazio que eles têm. Eu adorei a fala do entrevistado, quando ele vai dizer qual o sentido de estar aqui. E, para mim, a gente precisa remeter às ancestralidades, né? Era isso. Desculpa, falei muito. Darlindo, faz o fecho aí. Tem mais alguém inscrito que eu vi? Não, né? Até agora. Então, Darlindo, caminha para o final. Tá bom. Bem, eu quero agradecer a paciência, agradecer a troca. Eu saio extremamente... A palavra não é feliz, não. Eu saio acalentado, sabe? Contente. Bem, porque eu acho que são essas trocas que fazem sentido para o lugar que eu estou, né? Eu agradeço muito a todos. E eu ia dizer isso, eu não sei o que a Kiana escreveu antes, que eu não consegui ler, mas é isso. Eu acho que tem uns autores aí que quando a gente depois vai ter que ler, Agamben, Bouchouhan, aquele autor da necropolítica, os decolonialistas, a galera do Sul mais. Tem outros autores que eles falam de outros lugares que não aquele eurocentrismo que a gente passa o tempo todo tendo que estudar, sabe? Bem, dito isso, com relação à nossa experiência desse momento que a gente está vivendo, eu volto ao meu mantra, que os meus alunos conhecem, né, da disciplina do quarto período, que não é meu, é do Leonardo Boff. Cuidar é mais do que um ato, é uma atitude. Então, não há tarefa mais nobre, mais premente, mais urgente do que cuidar de si. Então, vamos se cuidar. A gente sabe que tem muita gente, enfim, que não está legal, e vamos dar as mãos, né? Tem eu ainda vou decorar aquele poema de Carlos Drummond de Andrade, Mãos Dadas, né? A gente seguir de mãos dadas. E eu agradeço muito a possibilidade de fazer parte desse grupo, de trocar com vocês, o respeito, o carinho que a gente está construindo. Valeu. Obrigado.